Existe um sentimento que paralisa, uma névoa fria que toma conta da mente e acelera o coração. Ela tem muitos nomes: ansiedade, preocupação, pavor, medo. Vivemos em um mundo que gera ruído 24 horas por dia, um mundo que exige nossa atenção, drena nossa energia e nos enche de incertezas sobre o futuro. E, nesse estado, o medo encontra um terreno fértil para crescer. Ele nos faz questionar nosso valor, duvidar do nosso propósito e temer o dia de amanhã. Muitos buscam soluções em toda parte, mas se esquecem que a resposta mais poderosa e antiga para a alma ansiosa não está em um aplicativo, mas em um texto sagrado. Há milênios, um salmista escreveu o que hoje conhecemos como o Salmo 91. Não é um poema comum. Não é uma simples canção. O Salmo 91 é uma declaração de guerra espiritual. É um decreto de proteção. É talvez a oração mais poderosa já escrita contra as forças do medo. Mas por que então tantas pessoas o recitam, o escrevem, o colocam na parede e ainda assim continuam ansiosas? A resposta é simples. Elas o repetem, mas não o compreendem. Elas o leem com os olhos, mas não o absorvem com o espírito. Hoje, nós não vamos apenas ler o Salmo 91. Nós vamos decodificá-lo. Vamos entender por que ele é o antídoto divino contra a ansiedade e como você pode usá-lo não como palavras mágicas, mas como uma chave de mentalidade que ativa o refúgio do Altíssimo na sua vida. A ansiedade prospera naquilo que é incerto. O medo se alimenta do desconhecido. Eles criam cenários catastróficos em nossa mente. E se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? E se algo acontecer com minha família? O Salmo 91 não nega que os perigos existem. Ele não diz que não haverá tempestades. Ele faz algo muito mais poderoso. Ele declara que, apesar da tempestade, você está seguro. A oração contra a ansiedade não é pedir para que o mar se acalme. É ter a certeza de que Jesus está no barco com você. Vamos olhar para a primeira chave, a própria abertura do Salmo. Chave 1. Habitar versus visitar. O Salmo começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aqui está a primeira cura para a ansiedade. A palavra-chave é habitar. Muitos de nós, em nossa vida espiritual, somos turistas. Visitamos a presença de Deus apenas no domingo ou quando o medo aperta. Quando a crise chega, corremos para Deus, pedimos socorro e assim que as coisas melhoram, voltamos para a nossa vida independente. Isso é visitar. Mas a promessa de descanso e proteção não é para o visitante, é para aquele que habita. Habitar significa morar, permanecer, construir a sua vida ali. É acordar e dormir na certeza dessa presença. É tomar decisões sabendo que você não está sozinho. A ansiedade é fruto de uma mente que se sente desprotegida, órfã, responsável por resolver tudo sozinha. A mentalidade do Salmo 91 é a mentalidade da permanência. É a decisão diária de fazer da presença de Deus a sua morada. Quando você habita no esconderijo, a ansiedade pode até bater à sua porta, mas ela não pode entrar, porque a sua casa está firmada na rocha. O medo não encontra espaço em uma mente que já está ocupada pela certeza da presença de Deus. Isso nos leva à segunda chave, que é uma consequência da primeira. Chave 2. A promessa de proteção no caos. O salmista continua: não temerás o terror de noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Perceba que ele não diz que não haverá terror, setas ou pestes. Ele diz que você não precisará temê-los. Esta é a grande diferença entre a fé e
e o pensamento positivo superficial. O pensamento positivo tenta negar o problema. A fé reconhece o problema, mas confia num poder maior que o problema. A ansiedade moderna é alimentada por essas setas que voam de dia, as más notícias, a comparação nas redes sociais, a pressão do trabalho. O terror de noite são as nossas preocupações que nos tiram o sono. A oração do Salmo 91 é um escudo mental. É você declarar ativamente: o mundo pode estar em caos, as notícias podem ser ruins, mas a minha mente está firmada na promessa. O mal pode estar ao redor, mas ele não tem autoridade sobre mim. E então vem a promessa mais poderosa contra a ansiedade da comparação. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é sobre se alegrar com a queda dos outros. É entender que o seu destino não está atrelado ao destino coletivo do medo. É saber que mesmo que o mundo inteiro esteja desmoronando na ansiedade, você pode, por uma decisão de fé, permanecer em pé, protegido pela sombra do Onipotente. Chave 3. O poder da palavra declarada. O salmista não fica apenas pensando isso. Ele fala, ele decreta. No verso 2 ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. A ansiedade é uma narrativa negativa que contamos a nós mesmos. O medo é uma história de terror que repetimos em nossa mente até que ela pareça real. A única forma de quebrar uma narrativa negativa é substituí-la por uma declaração de verdade mais poderosa. Quando o medo disser: você vai falhar, você precisa dizer em voz alta: o Senhor é o meu refúgio. Quando a ansiedade disser: e se? Você precisa responder: nele eu confiarei. A oração poderosa não é um pedido passivo, é uma declaração ativa de fé. Você está usando a sua voz para alinhar a sua realidade com a promessa de Deus. Você está dizendo ao seu medo onde ele deve ficar: debaixo dos seus pés. Muitos de nós lemos essas palavras: refúgio, fortaleza, habitar, mas elas parecem distantes. A ansiedade continua porque, no fundo, não compreendemos o peso e a profundidade do que estamos lendo. Nós lemos a Bíblia, mas ela parece um livro antigo, complexo, difícil de conectar com o nosso dia a dia. Nós lemos: não temerás, mas não conseguimos sentir essa paz. E essa dificuldade de entendimento é o que nos impede de acessar todo o poder que a palavra tem para curar nossa mente. É exatamente por isso que eu preciso fazer uma pequena pausa para te apresentar uma ferramenta que pode mudar completamente a sua relação com as Escrituras. Muitas pessoas desistem de ler a Bíblia porque acham difícil, não sabem por onde começar ou não têm tempo para estudos profundos. Elas se sentem frustradas por não conseguirem entender as passagens complexas. Se você se sente assim, eu quero te indicar o Manual Bíblico do Cristão. Muitas pessoas desistem de ler a Bíblia porque acham difícil, não sabem por onde começar ou não têm tempo para estudos profundos. Elas se sentem frustradas por não conseguirem entender as passagens complexas. Se você está pronto para mudar isso, então conheça o Manual Bíblico do Cristão. Ele foi feito para quem apenas se interessa e deseja aprender e entender melhor a Bíblia, mas não sabe por onde começar. Este manual não é um curso teológico complicado. É uma ferramenta prática que te ajuda a entender os contextos difíceis, a organizar a sua leitura e a finalmente transformar o estudo bíblico de uma obrigação em um verdadeiro prazer, em um momento de real conexão. O link está no primeiro comentário fixado. Agora, vamos voltar à nossa análise. Quando você entende a palavra, você ativa a próxima chave. Chave 4. A ativação do sobrenatural. Quando você habita, chave 1, entende a promessa, chave 2, e declara a palavra, chave 3, algo acontece no mundo espiritual. O Salmo diz:
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Isso é profundo. A ansiedade muitas vezes vem da sensação de que estamos lutando nossas batalhas sozinhos. Mas a palavra garante que, para aquele que habita em Deus, existe um exército celestial mobilizado a seu favor. Sua oração contra o medo não é um tiro no escuro, é um comando que ativa o socorro divino. Você não está sozinho na sua luta contra a ansiedade. No momento em que você escolhe a fé, Deus envia seus anjos para guardar os seus caminhos, proteger sua mente e sua casa. A sua parte é confiar. A parte de Deus é agir. E, finalmente, a quinta chave, a mentalidade de vitória. O Salmo 91 não termina apenas com proteção.